boa noite. Começa agora o Rede TV News. Seja bem-vindo. Boa noite. Quinta-feira de reforma ministerial. 10 gestores deixaram as pastas, a maioria para disputar as eleições. Você vai ver quem sai e quem entra. Uma das trocas aconteceu no Ministério da Defesa. O general Braga Neto foi exonerado do cargo e nomeado como assessor especial do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, João Dória renuncia ao governo do estado e anuncia pré-candidatura ao Planalto. Ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, desiste de disputar a presidência da República e troca de partido. 11 pessoas morrem e 20 ficam feridas em um acidente de ônibus no Paraná. Esses assuntos e muito mais, agora no Rede TV News. Aqui você fica bem informado. Depois da gasolina, da carne e do gás de cozinha, os remédios vão sofrer reajuste de até 11%. Veja na reportagem de Murilo Rincon. A dona Aldeci foi à farmácia comprar apenas os remédios do diabetes e da pressão alta. Mas assim que soube do reajuste, resolveu encher a cestinha para garantir o preço atual. Foi isso mesmo que eu fiz. E ainda vou pegar mais alguns aí, porque remédio, ainda mais antialérgico, essas coisas, tem que ter. Que é eu e meu filho alérgico em casa, então tem que pegar, aproveitar bem. Cerca de 13 mil medicamentos devem sofrer reajuste, mas isso não é automático nem imediato. Cada fabricante vai definir a porcentagem de aumento, que pode variar de acordo com o produto e por causa da concorrência entre eles. O percentual máximo liberado para o reajuste, segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, é de 10,89%, mas ainda precisa ser autorizado pelo governo federal. Este economista explica que o reajuste é calculado com base na inflação do ano anterior. Uma fórmula que é definida pela Anvisa, na verdade já foi definida há muito tempo pela Anvisa, que serve para a atualização dos preços dos medicamentos. Eles pegam o IPCA, que é a inflação do período anterior, né, que termina em fevereiro, e aí eles descontam os ganhos de produtividade do setor farmacêutico, no caso, adicionam outros custos e chegam a essa variação. Sem ter como fugir do aumento, as farmácias já estudam estratégias para não espantar os clientes. Mas a estratégia é segurar o máximo, por isso que é importante sempre consultar, antes de fazer a compra, o consumidor consultar onde está o melhor preço. Porque gradativamente as empresas vão fazendo esse reajuste de acordo com o repasse das indústrias. Para ajudar o consumidor nessa pesquisa de preços, este engenheiro pernambucano desenvolveu um aplicativo de celular que disponibiliza uma tabela com os valores máximos de cada medicamento. São mais de 16.800 itens que podem ser encontrados a partir de uma consulta rápida nesta barra de pesquisa. O aplicativo usa como base informações disponíveis no site da Anvisa. Embora esses dados sejam públicos, nem sempre são acessíveis ao cidadão. E é aí que o aplicativo, que é gratuito e está disponível para o sistema operacional Android, pode ajudar. A gente teve a ideia de desenvolver um aplicativo que importasse essas informações, fizesse a higienização do mesmo e transferisse essa informação para o usuário, consumidor final, de uma forma clara, transparente e prática. A taxa de desemprego recuou para 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro, uma queda de 0,4 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. É a menor taxa para o período desde 2016 e, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua essa pesquisa, divulgada pelo IBGE, o Brasil tem hoje 12 milhões de desempregados. Durante mais uma rodada de negociações entre os garis e a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, a categoria não aceitou a nova proposta e decidiu continuar com a greve. Os trabalhadores reivindicam 25% de aumento. Hoje, em vários pontos da cidade, o lixo continuava acumulado nas calçadas. Comerciantes tomaram a iniciativa de varrer as ruas. A Conlurb informou que mantém seu plano de contingência para minimizar os prejuízos à população e contratou mão de obra terceirizada temporária para fazer a coleta.
O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, não compareceu à Comissão de Educação do Senado Federal. Ele tinha sido convocado pelos senadores para prestar esclarecimentos sobre um áudio em que ele aparece dizendo que favoreceria pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Milton Ribeiro deixou o cargo na última segunda-feira após denúncias envolvendo o uso indevido de verbas do Ministério. Diante do não comparecimento de Milton Ribeiro, a comissão estuda então a criação de uma CPI para apurar as denúncias. A comissão também aprovou um requerimento para ouvir o ministro interino, Vitor Godoy Veiga, que foi nomeado pelo presidente Bolsonaro ontem para assumir o cargo. O presidente Jair Bolsonaro promoveu a troca dos ministros que pretendem disputar as eleições deste ano. Você vai ver agora quem deixou as pastas e os novos nomes. A reforma ministerial já era esperada. Ao todo, 10 gestores deixaram os cargos. A cerimônia que oficializou a saída deles foi no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que já deu posse para os novos ministros. O prazo para deixar os cargos termina neste sábado, dia 2, 6 meses antes do primeiro turno das eleições. Eu quero agradecer aos ministros que nos deixam hoje. Boa sorte. Tenho certeza que todos vocês serão vitoriosos, não por vocês, mas para o bem do seu respectivo estado e para o bem do nosso país. Não aceitem piruadas e quem quer que seja. Todos os cargos são de vocês. Não negociem. Façam o que tem que fazer. Sigam o exemplo de quem vocês pegaram o ministério agora. E sei que vocês são de confiança do então, até agora há pouco, titulares. No novo quadro ministerial, Tarcísio Gomes de Freitas deixa o Ministério da Infraestrutura para disputar o governo de São Paulo. No lugar dele, assume o secretário executivo da pasta, Marcelo Sampaio. No Ministério da Cidadania, sai João Roma, que deve disputar o governo da Bahia, e assume Ronaldo Vieira Bento, ex-chefe da assessoria de assuntos estratégicos do Ministério. Pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni deixa a pasta do Trabalho e Previdência para dar lugar a José Carlos Oliveira, que estava à frente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, sai para a entrada de Célio Faria Júnior, ex-chefe do gabinete pessoal do presidente Bolsonaro. Tereza Cristina deixa o Ministério da Agricultura e dá lugar para o secretário executivo Marcos Montes. Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, deixa o cargo para Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, ex-secretário executivo da pasta. Gilson Machado passa o Ministério do Turismo para Carlos Brito, que era diretor-presidente da Embratur. Todos os ex-ministros citados são pré-candidatos ao Senado por seus estados. Já Marcos Pontes, que é pré-candidato a deputado federal, deixa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Em seu lugar, entra Paulo Alvim, que era secretário de Inovação da pasta. Damares Alves, que ainda não decidiu se vai disputar as eleições, sai do comando do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e será substituída por Cristiane Brito, que era secretária nacional da Política para Mulheres. Uma outra troca importante foi no Ministério da Defesa. O general Braga Neto foi exonerado do cargo e nomeado como assessor especial do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro. No lugar dele, assume o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A troca na pasta da Defesa pode significar um aceno de Bolsonaro a Braga Neto. O general é o favorito para ser o candidato a vice na chapa presidencial. Completando a dança das cadeiras, os secretários Mário Frias, da Cultura, e Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, foram exonerados para concorrer à Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo. Por fim, Alexandre Ramagem não é mais o diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Ramagem ainda não decidiu a qual cargo vai disputar nas eleições de outubro. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, desistiu da pré-candidatura à presidência da República. O anúncio foi feito através de uma nota divulgada nas mídias sociais. No comunicado, Moro também informou que trocou de partido. Ele deixou o Podemos e se filiou à União Brasil. Com essa mudança de sigla, Moro deve concorrer a uma vaga de deputado federal por São Paulo. E depois de sinalizar que poderia desistir de concorrer à vaga ao Planalto, o governador de São Paulo, João Dória, oficializou a saída do cargo e a pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB. O anúncio foi feito em encontro com aliados do partido. O evento reuniu mais de 600 prefeitos paulistas e outras lideranças do estado no Palácio dos Bandeirantes. De início, foi marcado pela incerteza quanto ao anúncio da pré-candidatura de João Dória à presidência da República. Pela manhã,
A aliados políticos, ele teria especulado a possibilidade de desistir de concorrer ao Planalto. Isso fez o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, divulgar uma carta no meio do dia apoiando e reiterando o nome de Dória como único candidato pela sigla. Dória chegou pouco depois das 4 da tarde e entrou no auditório ao som de uma bateria de escola de samba. João Dória fez um discurso de cerca de 40 minutos, destacando os principais feitos no governo paulista. E ele guardou para o fim o anúncio de que vai deixar o cargo para concorrer à presidência do Brasil. Chego neste dia com sentimento de satisfação, realização e paz. A satisfação de ter cumprido o dever de honrar os compromissos que assumi com o povo de São Paulo. E quero dizer a vocês, sim, serei candidato à presidência da República pelo PSDB. O vice, Rodrigo Garcia, assume o governo a partir do dia 2 de abril. Todos nós aqui juntos procuramos trabalhar para São Paulo, todos nós aqui juntos procuramos resolver os problemas de São Paulo. Ao final do evento, Dória disse que só faltava uma posição clara do PSDB em torno da candidatura dele ao Planalto. Eu sentia falta mais dessa explicitude, que agora foi apresentada de maneira clara. Eu não tenho nada contra ninguém, nem contra Eduardo Leite, nem contra ninguém, mas sou a favor da democracia, a favor de proteger as informações que foram depositadas num voto, numa urna eletrônica, em novembro, por 44 mil filiados do PSDB. No quadro Em Foco desta semana, Mauro Talhaferri mostra que, a partir de agora, começam a vencer vários prazos da Justiça Eleitoral, tanto para os candidatos quanto para os eleitores. O jogo político começa a ficar mais movimentado a partir de amanhã, dia 1º de abril. E não é mentira, não. Amanhã é o último dia da janela partidária, o período em que os deputados podem mudar de partido sem perder o mandato. E no dia 2, sábado, acaba o prazo de desincompatibilização. Ô palavrão esse, né? É o prazo que os governadores têm para renunciarem, caso queiram concorrer a outros cargos nas eleições. E atenção, eleitor, que tem prazo para você também. 4 de maio é o último dia para solicitar, transferir ou revisar o seu título de eleitor, no Brasil ou no exterior. De 11 a 13 de maio, será feita a checagem das urnas eletrônicas para confirmar se foram corrigidas as falhas apontadas no teste de segurança feito no ano passado. No dia 15 de maio, começa o financiamento coletivo das campanhas eleitorais. E o dia 31 é a data limite para o registro das federações partidárias, uma espécie de fusão de partidos durante as eleições e o mandato. Em junho, no dia 16, o Tribunal Superior Eleitoral divulga a verba que cada partido vai receber daquele fundão bilionário de campanha. E a partir do dia 30, as emissoras de rádio e televisão não podem mais transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. E aí vamos para julho. Do dia 5 até o dia 3 de agosto, são nomeados os eleitores e eleitoras que trabalharão como mesários nas eleições. Do dia 12 de julho a 18 de agosto, você pode solicitar permissão para votar em trânsito. E no dia 20, começam as convenções dos partidos para oficializar seus candidatos e candidatas. Os partidos terão 2 semanas para essas convenções. As candidaturas precisam estar definidas no dia 5 de agosto e até o dia 15 elas devem estar registradas na Justiça Eleitoral. E aí começa oficialmente a campanha no dia 16. O horário eleitoral obrigatório no rádio e na TV vai ao ar a partir do dia 26. Os comícios, a propaganda eleitoral e os debates acabam no dia 29 de setembro. No dia 1º de outubro, a campanha do primeiro turno chega ao fim. A votação será no dia seguinte, dia 2 de outubro, e no próprio dia 2 os resultados começam a ser divulgados. E já no dia 3 tem início a campanha do segundo turno para governador e presidente. Ela segue até o dia 29, porque aí no dia 30 já tem de novo a votação do segundo turno, e no dia 30 mesmo já saem os resultados. Se você quiser mais detalhes, você pode consultar o site da Justiça Eleitoral, tse.jus.br.
O plenário do Supremo Tribunal Federal deve avaliar amanhã a decisão que fixou medidas cautelares contra o deputado Daniel Silveira, do Partido União Brasil. Entre elas, uma multa diária de R$15 mil, caso o parlamentar continuasse a se recusar a permitir a instalação da tornozeleira eletrônica. Pois é, vamos então a Brasília conversar com o repórter Anderson Arcoverde, que tem mais informações sobre esse caso para a gente. No final, após as determinações do ministro Alexandre de Moraes, o deputado colocou a tornozeleira, né? Boa noite para você, Anderson. Colocou sim, Augusto. Boa noite para você, boa noite, Milena, e a todos que nos acompanham. O deputado Daniel Silveira cumpriu a determinação do ministro Alexandre de Moraes e compareceu hoje às 3 da tarde à Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília para colocar a tornozeleira eletrônica. Ele procurou demonstrar bom humor e, na saída, fez questão de mostrar o equipamento. Desde ontem, há essa decisão judicial que fixou a multa de R$15 mil por dia caso o deputado fique sem a tornozeleira eletrônica. E para garantir o pagamento dessa multa, também foi determinado o bloqueio das contas do parlamentar. É essa decisão que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar amanhã. E o julgamento será em plenário virtual. A tendência é que a decisão seja confirmada. Apesar de Daniel Silveira já ter colocado a tornozeleira eletrônica, esse julgamento ainda é importante por pelo menos 2 fatores. O primeiro é que, na mesma decisão, também foi determinada a abertura de um novo inquérito contra o deputado, desta vez por desobediência. E o outro fator é que a decisão também ampliou a área pela qual o deputado poderá circular. Na primeira medida restritiva, Daniel Silveira só poderia vir de Petrópolis para Brasília, o que, segundo o parlamentar, limita o cumprimento do mandato, já que ele é um deputado federal. Agora, com a nova decisão, ele poderá circular por todo o estado do Rio de Janeiro. Daniel Silveira deve ficar com a tornozeleira eletrônica pelo menos até o dia 20 de abril, quando será julgado o processo contra ele. Ele responde a uma ação penal por supostamente ter feito ameaças a ministros do STF e à instituição. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Anderson. Com a necessidade cada vez maior de se aprovar uma reforma tributária no país, a PEC 110, que propõe a unificação de impostos federais e estaduais, pode ser votada em breve no Senado. Porém, para alguns especialistas, a proposta ainda precisa ser aperfeiçoada. Maurício é contador e tem um escritório de contabilidade. Ele acha que a reforma tributária deveria ser assunto para quem entende de impostos. Esse tema técnico de a parte tributária não deveria ser tratado por políticos, e sim por técnicos, como eu, pessoas o próprio pessoal da Receita Federal, Maurício agora trabalha com um olho em Brasília. A preocupação é com o aumento de impostos no setor de serviços, que pode acontecer se a PEC 110 for aprovada no Congresso. Por que eu falo desses aumentos? Porque eles vão juntar o ICMS e o ISS. Porque hoje o ICMS é uma carga bem maior do que o ISS. A partir do momento que você junta esses 2 impostos, aí acabam se equalizando. Além de tudo que se gasta com impostos no Brasil, nós também somos um dos 10 países do planeta onde o pagamento de tributos é mais trabalhoso, segundo o Banco Mundial. Os especialistas apontam que um sistema mais simples traria crescimento para a nossa economia. Só que há 3 décadas o Brasil tenta fazer uma reforma tributária e não consegue. Hoje, há 4 principais projetos tramitando no Congresso. Na Câmara estão a PEC 45, que unifica o ICMS e o ISS, e o PL 3887, que junta o PIS e a COFINS. Já no Senado está a PEC 110, que cria 2 impostos, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unifica o ICMS estadual e o ISS municipal. E a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que une os tributos federais, IPI, COFINS,
PIS e CID. No Senado também está o projeto de lei 2377, aprovado na Câmara, que muda regras do imposto de renda para empresas e pessoas físicas. Esses dois projetos no Senado têm mais chances de serem votados neste semestre. Mas para o economista Marcos Cintra, se a PEC 110 for aprovada como está, os problemas do sistema tributário podem até se agravar. O ticket médio de aumento para o setor de serviços é em torno de 20% de preços. Agora, imagine setores como educação, saúde, transporte público, remédios, terem um aumento desta ordem. Então, ela desestrutura, ela desorganiza a economia. E, por outro lado, não simplifica, porque o grande discurso é que esse projeto simplifica, vai diminuir o custo do sistema tributário. Também não é verdade. Juntar impostos não é a mesma coisa que simplificar. Segundo Marcos Cintra, o Brasil precisa criar um sistema mais justo. E ele concorda com o contador Maurício. A reforma tributária precisa partir da sociedade. O ideal seria se houvesse um recolhimento desses projetos, que se aproveitasse esse ano, agora o ano eleitoral, para que especialistas independentes se debrucem sobre um bom projeto de reforma tributária, consensualmente, ou pelo menos discutido com todos os setores envolvidos, e a partir daí se remeta isso ao Congresso. Mudança no tempo em algumas regiões do Brasil. Vamos saber mais da previsão do tempo com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. O mês de março vai chegando ao fim aí com chuva e temperaturas mais baixas. Porto Alegre teve hoje a manhã mais fria para o mês de março nos últimos 10 anos. Bagé, recorde de frio, a menor temperatura do ano, ficou aí na casa dos 4 graus apenas. E o que provocou chuva e esse friozinho todo foram esses sistemas aqui. Primeiro a gente teve a passagem de uma frente fria que chegou pelo sul do Brasil, está avançando pelo país, espalhando chuva, e logo atrás da frente fria tem o ar frio que está provocando essa queda de temperatura. Por isso, na capital paulista, amanhã, sexta-feira, vai ser nublada e gelada, hein? A máxima não passa, gente, dos 19 graus com mínima de 16. No Rio de Janeiro, os cariocas também vão sentir friozinho, a chance de chuva é maior, máxima de 25 graus, tempo bastante carregado encoberto, e até em Campo Grande a máxima não passa de 24 graus com tempo bastante instável. E esse ar frio vai conseguir alcançar até mesmo áreas do norte, como lá no Acre. Em Rio Branco, amanhã, máxima de apenas 26 graus. Em Cuiabá, a temperatura não passa dos 24 graus. E em Porto Alegre, mais uma vez, teremos aí temperaturas mais baixas, mínima de 13 e a máxima de apenas 22 graus. E além das baixas temperaturas, as pancadas de chuva continuam em grande parte do Brasil. Só não vai chover amanhã nessa área mais clara aqui, ó. O tempo fica seco, portanto, entre Bahia, Goiás e Minas Gerais. Vamos lá para Belo Horizonte, porque a sexta-feira vai ser de sol, calor de 32 graus amanhã na capital mineira. Agora, no sábado, a gente começa a ter um aumento de nuvens e a temperatura cai um pouquinho para 27 graus. Em Goiânia, os próximos dias serão de muito sol e calor. Até sábado, a temperatura pode passar dos 34 graus, ou seja, bastante quente. Eu fico por aqui, amanhã eu trago mais detalhes do tempo para você. Até lá, tchau, tchau. Uma mulher foi presa no Rio de Janeiro transportando uma metralhadora. Ela estava com a filha, um bebê de 7 meses. A metralhadora .50 estava escondida em uma mala. No colo, Ana Caroline Ferreira Trindade, de 24 anos, levava a filha. Na rodoviária, ela tentava embarcar em direção a Belém do Pará. De acordo com a polícia, Ana Caroline é esposa de um dos líderes de uma facção criminosa do Rio, que também age no estado do Pará. Essa arma estava seguindo, a mando de um dos líderes do Comando Vermelho Norte, estava seguindo do Rio de Janeiro para o Pará. O marido dela, que é liderança lá no Pará, pediu que ela fizesse esse transporte, sendo destacar que ela já tem passagem por tráfico também em Belém do Pará, e ela veio em novembro aqui para o Rio de Janeiro para viver com ele. Ele já estava aqui há mais tempo. Emerson de Hernan Gouveia da Silva é foragido da Justiça. Ele escapou do sistema carcerário paraense e se escondeu no Rio de Janeiro, num dos redutos da facção criminosa. O Rio de Janeiro, em razão dessas proibições de operação em comunidade, virou Porto Seguro
para lideranças do tráfico do Brasil inteiro, aquelas ligadas ao Comando Vermelho. As investigações descobriram que é daqui da comunidade da Zona Norte do Rio que o foragido coordena todas as ações da quadrilha lá no estado do Pará. Além disso, é ele um dos responsáveis por facilitar o tráfico de drogas internacional da facção carioca. É uma área fronteiriça de onde escoam drogas de Bolívia, Colômbia e Peru, né? É uma rota que existe do norte do Brasil aqui em direção ao sul e sudeste. A metralhadora apreendida com a mulher do traficante tem alto poder de fogo. Pode perfurar carros blindados e até derrubar aeronaves. E em 24 horas, 3 confrontos envolvendo traficantes rivais, policiais militares e criminosos deixaram 12 pessoas baleadas em diferentes pontos da região metropolitana no Rio de Janeiro. Em uma dessas ocorrências, um jovem foi baleado na cabeça e está internado em estado grave. O vídeo mostra o socorro ao jovem de 19 anos. Wellingson dos Santos Trindade foi atingido na cabeça por uma bala perdida. Ele estava trabalhando quando começou um intenso tiroteio entre criminosos e policiais. Esse ônibus parou no meio da rua. Quem estava no local ficou em pânico. Gente, misericórdia! Olha, melhor vocês quiserem entrar sem vir. Quer entrar, gente? Uma testemunha contou que todos ficaram assustados quando os tiros começaram e que o Wellingson foi atingido ao sair para fechar a porta do local onde trabalhava. Além dele, 2 homens suspeitos de envolvimento com o tráfico na região foram baleados. A Polícia Militar informou que o tiroteio começou porque os PMs foram atacados durante um patrulhamento. Armas e drogas foram apreendidas. E uma menina de 6 anos morreu baleada durante um tiroteio em Porto de Galinhas, um dos principais destinos turísticos de Pernambuco. Heloísa Gabriele, de 6 anos, brincava na casa da avó na tarde de ontem quando foi atingida no peito por uma bala perdida. Ela foi socorrida, mas não resistiu. Moradores da comunidade de Salinas, região onde aconteceu o tiroteio, protestaram. A troca de tiros teria ocorrido quando soldados do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, entraram na comunidade à procura de 2 suspeitos de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, 7 PMs participaram da ação. Na versão da polícia, os criminosos atiraram contra os agentes que revidaram. Ninguém foi preso. Na realização do policiamento ostensivo e preventivo, essa equipe se deparou com 2 suspeitos que, quando avistaram o efetivo policial militar e que eles entendiam que seriam abordados pela Polícia Militar, eles sacaram de armas de fogo e atiraram contra a equipe. A Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para investigar de onde teria partido a bala que atingiu a criança. E um homem causou uma grande confusão por ter sido proibido de entrar no Detran do Ceará. O motivo? Ele não teria apresentado a carteira de vacinação. O homem discute com funcionários e com um policial militar. Ele se recusa a sair do local sem ser atendido e entra em luta corporal com o policial militar, que o joga no chão. Foram necessárias 3 pessoas para conter o rapaz. Ele foi autuado por desacato e dano ao patrimônio público. Em Taitinga, no Ceará, uma mulher embriagada é carregada por 3 pessoas e abandonada ao lado do bar que estava fechando. Ela fica deitada na calçada. 1 hora depois, um homem que passava pelo local se aproveita da situação e a estupra. Moradores chamaram uma ambulância e a polícia. Por enquanto, ninguém foi preso. Em São Paulo, 3 homens atiram várias vezes em direção a uma casa na Zona Sul. Cerca de 15 pessoas da mesma família estavam reunidas para assistir à final do Campeonato Paulista. Um homem foi baleado e uma criança atingida de raspão. As marcas dos disparos ficaram no portão, na parede e também nos móveis. A polícia investiga a motivação do crime. 11 pessoas morreram e 20 ficaram feridas depois que um ônibus caiu em uma ribanceira ontem à noite em Sapopema, no Paraná.
O ônibus saiu de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, tinha como destino a cidade paranaense de Telêmaco Borba. Segundo a polícia, todos eram trabalhadores da mesma empresa e iriam fazer manutenção em uma indústria da região. 10 pessoas estão em estado grave. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle da direção. Chovia no momento do acidente. Estamos de volta e o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, está mais moderno e seguro. O local recebeu uma tecnologia inédita no Brasil que reduz o risco de acidentes na pista. Conhecida por EMAS, sigla em inglês, que na tradução significa Sistema de Retenção de Material Projetado, a tecnologia amplia a segurança, especialmente em aeroportos com limitação de espaço, como é o caso de Congonhas. Uma plataforma foi construída na extremidade da pista principal. A nova área de escape tem 70 metros de comprimento, 45 de largura e foi planejada para desacelerar aeronaves que ultrapassarem o limite de parada. É um sistema inédito aqui no Brasil, ele segura a aeronave caso haja uma excursão de pista, né? Nas duas cabeceiras, ele segura essa aeronave por meio de um concreto poroso, que tem uma pequena camada de argamassa por cima. A aeronave, quando entra naquela área, naquela placa de concreto, ela agarra a aeronave sem danificar o equipamento, salvando vidas, que é o mais importante. As estruturas são sustentadas por vigas e pilares capazes de suportar aeronaves e veículos usados na rotina do aeroporto. Congonhas tem 2 pistas com capacidade de 41 slots por hora, ou seja, pousos e decolagens. A outra pista também vai receber a tecnologia até o final de maio. O EMAS começou a ser desenvolvido na década de 1990. É comum nos Estados Unidos, Europa e Ásia. São Paulo é o primeiro terminal da América Latina a contar com a ferramenta. Esse processo foi estudado durante um longo tempo pela Infraero e foi necessário que a gente aguardasse uma evolução dessa tecnologia para haver uma redução dos custos e uma possibilidade efetiva de implantação no aeroporto. Os principais incidentes em aeroportos, segundo a Infraero, ocorrem com aeronaves que não conseguem parar no limite da pista. Por isso, a importância de equipamentos como esse. Há registros de 22 ocorrências em terminais onde o EMAS foi instalado e em todas elas a tecnologia foi efetiva. Com o sistema, há a possibilidade de uma tragédia como a que ocorreu em julho de 2007 com o Airbus da TAM seria menor. O avião ultrapassou a pista principal do aeroporto de Congonhas durante o pouso e bateu em um prédio. O acidente provocou a morte de 187 passageiros e tripulantes, além de 12 pessoas em solo. O governo federal investiu mais de 122 milhões de reais para a implantação do sistema. Quando o avião atingir o EMAS, uma manutenção será necessária. Não é nada muito complexo para poder recuperar a estrutura e deixá-la disponível para uma próxima utilização, se for o caso. Cerca de 60 alunos tiveram intoxicação alimentar após comerem a merenda servida em uma escola técnica de Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. 11 precisaram de atendimento hospitalar, mas já foram liberados. A Secretaria de Educação de Pernambuco disse que deu assistência aos estudantes e que as aulas estão suspensas até amanhã para que órgãos responsáveis possam apurar o caso. Um distúrbio que é provocado por uma lesão no cérebro e que causa a perda total ou parcial da capacidade de falar, escrever e ler ganhou destaque após o anúncio da aposentadoria do ator Bruce Willis. A afasia pode acontecer em qualquer idade, mas a boa notícia é que há tratamento. A dona Betânia, de 59 anos, trabalhava de atendente em uma padaria e também cuidava de uma irmã doente. Mas a vida dela mudou completamente há 2 meses, após sofrer um acidente vascular cerebral dentro de casa. Pessoa normal, sem problema nenhum. Não era uma pessoa de estar indo no médico nem nada, uma saúde muito boa. Mas o AVC pegou ela assim, né? Sem esperar, foi de uma hora para outra. A busca agora é pela reabilitação. Internada neste hospital de transição de Belo Horizonte, na rotina dela estão incluídas sessões de fisioterapia e fonoaudiologia. Após o AVC, ela foi diagnosticada com afasia, que nesse caso afetou principalmente a fala. Ela não é uma doença que surge, né? Ela surge em consequência de uma lesão
cerebral, um dano cerebral, né, no caso. E a afasia é essa dificuldade da linguagem, onde o paciente ele tem dificuldade tanto para se expressar quanto para compreender também tudo que o cerca. Guerreira, ela é guerreira. A expectativa é que ela volte bem para casa, né? Porque pelo pouco tempo que ela está aqui, 27 dias que ela está aqui, ela deu uma recuperada muito boa. Então, ela volta falando. A afasia não pode ser curada, mas tem tratamento que é feito principalmente por fonoaudiólogos. O desafio desses profissionais é fazer com que cada vez mais pessoas conheçam essa condição. Para esses pacientes, a compreensão da família e amigos é essencial para a recuperação e qualidade de vida. Por exemplo, ao invés dele falar assim, pega o copo de água, me pega o garfo de água. Ele trocou a palavra. Por isso, a afasia, ela gera uma ansiedade muito grande no paciente, né? Não só no paciente, mas também em quem está lidando com ele, porque realmente pode não entender o que ele deseja. E não se fazer compreendido é muito ruim, né? Gera frustração, gera ansiedade, gera depressão, né? Por isso é importante ter um fonoaudiólogo para tratar. O termo afasia tem sido um dos mais pesquisados na internet desde que o ator Bruce Willis, de 67 anos, anunciou que fará uma pausa na carreira após ser diagnosticado com o distúrbio. Conhecido pelos filmes de ação, Bruce está com a capacidade da fala e compreensão comprometida. Hugo tem 30 anos. No ano passado, ele sofreu um AVC e também teve afasia. Apesar de ainda ter dificuldade para ler, após os exercícios, ele já consegue falar normalmente. Estou recuperando a fala aos poucos, mas tudo bem. Aí eu entendo a fala, mas eu penso e não sai. Conta, né? Estou fazendo... Eu leio mais ou menos, mas tá bom. Se você quer rever essa ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora no youtube.com/RedeTV Jornalismo. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Você continue com a gente na Rede TV. Chegou a hora do programa Sensacional com Daniela Albuquerque. Boa noite para você. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você, até amanhã.